Infelizmente, eu acho que a gente perdeu o prazo, né? O Brasil demorou demais a escolher um caminho melhor. O nosso bolo demográfico já foi. O Brasil é um país que está ficando velho antes de ficar rico. Olá, você está no canal Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo. Estou de volta para ouvir uma das maiores referências nesse que talvez seja o principal debate para a economia brasileira. Já era, mas agora é imprescindível. É como se sem ele a gente não conseguisse avançar. Nós vamos conversar sobre produtividade com Marcos Lisboa, economista Marcos Lisboa. Marcos, obrigada por receber a gente na sua casa. Obrigado a vocês pelo convite. Marcos, eu falo de produtividade já há algum tempo, lembramos aqui que já fizemos inclusive uma série juntos sobre isso, e eu me lembro de ter aberto algumas conversas sobre produtividade com a frase do Paul Krugman, que diz que produtividade não é tudo, mas é quase tudo. Por que ela é quase tudo? A produtividade é que garante o crescimento econômico, né? Você pode ter movimentos de curto prazo, uma atividade um pouco maior, que dura 1, 2 anos, né? E aí depois você tem inflação, ou tem uma recessão, enfim. A longo prazo, o que garante o aumento da renda, da qualidade de vida das pessoas, é o aumento da produtividade. Como é que esse debate, ou como é que esse conceito se encaixa no Brasil? Olhando para a história recente do Brasil, e se a gente encurtar o tempo, pensar do Plano Real para cá, imaginando que as condições macro passaram a se estabilizar a partir do Plano Real. Olha, não anda bem. O Brasil tem tido... O Brasil é um país que você pegar aos 40, pegar até um pouco um período mais amplo, pegar os 40 anos entre 1980 e 2019, antes da pandemia. O Brasil é um país de alta volatilidade e baixo crescimento médio. A gente tem alguns poucos anos de crescimento um pouco maior, na renda por habitante de 2,8% nesses bons anos, né? Muitos anos de crise e crises graves. Essa tem sido a história do Brasil. Foi assim nos anos 80, foi assim mesmo nos bons anos, né, que se seguiram. Quer dizer, nos melhores anos do Brasil, fim dos anos 90, anos 2000, a gente, no melhor dos casos, andou na média do mundo. E andamos bem pior do que os outros países emergentes. E parte disso, quando a gente olha os dados, é que a produtividade não cresce. Quer dizer, produtividade é, com a mesma quantidade de capital de trabalho, eu consigo produzir mais? Eu consigo gerar mais renda? Eu consigo gerar mais bem-estar? Isso que é produtividade. E é isso que a gente não consegue. A gente é muito bom de gerar crise, a gente é muito bom de gerar inflação, a gente é muito bom de distribuir subsídios e benefícios para grupos privados, a gente não é bom de crescimento econômico. O que você está dizendo aqui, nesse último ponto, tem a ver com um outro problema bastante reconhecido no Brasil, que é a questão da alocação do recurso, né? Ou seja, você aponta muito isso, a má alocação do recurso no Brasil. A gente já sabe de como isso provoca efeitos nefastos para a economia, com políticas públicas que não funcionaram. Como é que essa má alocação de recursos, e aí tanto capital financeiro quanto capital humano, interfere na produtividade, inclusive no preparo para ser produtivo? A produtividade tem, acho que, a melhor evidência que a gente tem hoje, ela tem duas componentes principais. Uma primeira são as melhorias contínuas, os ganhos de tecnologia, os ganhos de gestão, que são recorrentes. Dá um bom exemplo nesse lado, no Brasil, o agronegócio. A produtividade do agronegócio, a capacidade de produzir mais grãos, por exemplo, na mesma terra, quantidade de terra, né, tem crescido 2,9% ao ano há 50 anos. É um resultado impressionante de produtividade. Isso explica o desempenho desse setor. Um outro caso desse é o Posto Digital no Recife, que é tecnologia com programação, ciência da computação, também com histórias incrivelmente bem-sucedidas, né? Tem uma outra componente da produtividade, são resultados com as pesquisas com microdados em diversos países, nas últimas 2 décadas, que é, país pobre tende a proteger empresa ineficiente. Então, os recursos produtivos, capital, trabalho, né, o espaço físico, as máquinas, os equipamentos e as pessoas, acabam ficando em empresas ineficientes, né, por uma série de medidas de política pública.
tributação diferenciada, proteção contra o comércio exterior, né, subsídios, né, e isso reduz a produtividade média dos setores e o crescimento econômico dos países. Marcos, um debate provocado por você, por vários artigos, pelo Alexandre Sheikman e lá fora por uma leitura do Daron Acemoglu, que é a importância da construção das instituições nos países nesse processo. Então, nossa conversa aqui começou na economia pura e simplesmente, mas trazendo essa questão mais social, de gestão política do país. Qual o histórico do Brasil nessa construção e quanto isso impacta também a produtividade? Olha, impacta muito. O Brasil, e não só o Brasil, isso é uma história nossa na América Latina, em parte da América Latina. A gente tem um equilíbrio institucional em que a gente gosta da discricionalidade, né? Em que seja o Palácio do Planalto, né? Escolhe vencedores, né? O judiciário intervém com muita facilidade, né? Em decisões, em contratos juridicamente perfeitos ou em decisões de agências reguladoras. Quer dizer, isso é um aspecto nosso. Não é assim no resto do mundo, sobretudo do mundo desenvolvido. O mundo desenvolvido, você tem uma série de freios e contrapesos para a intervenção na economia. Então, o poder de um presidente da República nos Estados Unidos é limitado. O poder do executivo nos países desenvolvidos é limitado. O judiciário nos países desenvolvidos, ele respeita a decisão das agências reguladoras desde que elas não claramente firam o mandato previsto em lei. Se há dúvidas, o judiciário sobre se uma decisão da agência reguladora está adequada em relação ao mandato previsto em lei, o judiciário nos Estados Unidos, inclusive, delega à agência a resolver essa dúvida. Isso é o Brasil é o contrário. No Brasil, o judiciário atropela e quer discutir o mérito, né? Isso é impensável em outros países. Então, você tem todo um protocolo, né, uma governança e muita autocontenção, né, dos diversos poderes públicos, né? E ele é fragmentado. Então, o executivo pode algumas coisas, o legislativo tem determinadas atribuições, o judiciário é muito respeitoso de intervenções, você tem as agências com mandatos muito claros, né? E esse respeito à governança contribui para o desenvolvimento econômico. Não é o nosso caso. O Brasil é o país da insegurança. A regra tributária muda toda hora, a receita muda a interpretação da norma, as normas têm zonas cinzentas muito grandes, o judiciário toma uma decisão ora para a esquerda, ora para a direita, ora para cima, ora para baixo, né, com muito pouco embasamento técnico, né, julgando meio o que ele acha que é melhor. Né? O judiciário não tem que dizer o que é melhor, o judiciário tem que cumprir a lei. Marcos, vamos tentar colocar um pouco aqui de avanço nesse período todo, né? Você lembra sempre que parte da produtividade que cresceu no Brasil nos últimos anos se deu em função do chamado bônus demográfico, né? Muita gente chegando no mercado de trabalho e ajudava na produtividade indiretamente. O bônus está acabando. E, ao mesmo tempo, aos trancos e barrancos, o Brasil passou algumas reformas importantes, em menor velocidade até o Temer, em maior velocidade do Temer para cá. E hoje, inclusive, há uma discussão do quanto essas reformas vão ajudar, por exemplo, o crescimento do Brasil. Eu disse aqui na introdução que a produtividade é debate essencial hoje, porque o que vocês dizem é que o Brasil não vai crescer se não atuar sobre a produtividade. Qual o impacto que você enxerga dessas reformas e desse avanço dos últimos anos? Olha, Thaís, aí, infelizmente, eu acho que a gente perdeu o prazo. Né? O Brasil demorou demais a escolher um caminho melhor. O nosso bônus demográfico já foi. O Brasil é um país que está ficando velho antes de ficar rico. Os demais países que enriqueceram, e mesmo países emergentes que estão aproveitando, eles aproveitaram esse período do bônus demográfico para ampliar a produtividade, melhorar a qualidade de vida. E a má notícia no caso do Brasil é, primeiro, fizemos reformas tarde demais. A Previdência é uma delas. Ela veio tarde demais. E já precisa de outra, né? E ela foi insuficiente. Né? Ela veio com 20 anos de atraso. As reformas de mercado de crédito, pois é. Né? Vieram tarde demais e muitas que vieram, o judiciário achou que não era caso. Né, e foi criando incerteza.
montamos agências reguladoras tarde demais e elas foram rapidamente fragilizadas, tanto pelo executivo quanto pelo judiciário. A gente não conseguiu montar rede de saneamento, né? A gente não consegue ter uma infraestrutura de transporte e energia adequada. Montamos lá um marco regulatório de energia elétrica e em 2013 fizemos aquela intervenção desastrosa no setor. O Brasil, a geração dos meus pais, tinha em média mais de 6 filhos por casal. Hoje, as gerações têm 1,7 filhos por casal. O Brasil está envelhecendo rapidamente. A população em idade ativa vai diminuir nas próximas décadas. O número de aposentados vai crescer mais de 200% nas próximas décadas. Com essas regras de aposentadoria tortas que o Brasil tem, né, a gente perdeu o prazo, né? Infelizmente, a gente ficou velho antes de ficar rico e vai ser uma aposentadoria difícil para todos nós. Tem uma expectativa interessante aí sobre o papel do Brasil na economia verde. Seria uma transição quase que inescapável pela vocação brasileira, pela sua questão geográfica e tudo mais. Você enxerga algum efeito disso, mesmo diante desse ambiente que mudou pouco e mudou com atraso? Mas, Thaís, aí a gente tem que fazer o que a gente não costuma fazer, que é cuidar dos detalhes, né? E sair dessa polarização de guerrilha que é o Brasil. Então, no Brasil, essa questão da economia verde, claro que tem um potencial gigantesco, mas aí não pode ficar nessa polarização que é a fábrica quer construir, né, a mineradora quer extrair minério, e os verdes dizem não de jeito nenhum, isso é ruim para o país. Esse embate superficial de guerrilha, que parece querer agradar mais a manchete de jornal do que cuidar dos dilemas, isso levou o Brasil onde ele está. Né? Quer dizer, a gente não consegue olhar um dilema como esse. Olha, o Brasil precisa de produzir mais minério. Isso ajuda o país a cuidar das suas mazelas sociais. Isso ajuda o país a se tornar mais rico, a melhorar o bem-estar da sociedade. Por outro lado, queremos cuidar do meio ambiente, né? Preservar o meio ambiente. Então, como é que a gente enfrenta esse dilema e constrói uma solução? Por exemplo, as mineradoras preservarem cuidarem de parques ambientais, né? Vamos explorar os recursos da Amazônia com bom senso, vamos criar critérios, mas não é vedar utilizar os recursos da Amazônia. Né? Por incrível que pareça, essa agenda que se diz cuidar do meio ambiente, que quer botar tudo numa redoma de vidro, ela acaba permitindo o garimpo ilegal, a extração ilegal de madeiras, a devastação. Né? Se você não encontra soluções sustentáveis, tanto do ponto de vista que combinem a economia com o meio ambiente, você incentiva a devastação desenfreada. Isso segura o desenvolvimento do que seria essa economia verde ou essa liderança do Brasil? Claro. Quer dizer, a gente tem uma dificuldade gigantesca de ter técnicos e políticos que sentem à mesa e falem, bom, como é que a gente lida com esse dilema? E a gente podia estar muito melhor no meio ambiente que está. Todos nós perdemos com isso. O meio ambiente perde com essa falta de construção técnica na resolução dos dilemas. A economia perde com isso. O país fica mais pobre e menos verde. Né? Por exemplo, até agora a gente não viu propostas concretas de lidar com o tema da economia verde. As pessoas gostam de falar muito do assunto. Mas e aí, como é que a gente faz? Como é que a gente cria atividades economicamente sustentáveis, que obviamente não é o caso da Zona Franca de Manaus, na Amazônia, né, que combinem geração de renda para a população e, ao mesmo tempo, garantam um equilíbrio com o meio ambiente. Né? Isso requer detalhamento de uma série de aspectos regulatórios, de legislação, né, de proteção, né, de controle, que não apareceu no debate até agora. Vamos trazer um personagem talvez fundamental desse debate, que é o ser humano, o capital humano, o brasileiro, o trabalhador. Eu tenho uma preocupação enorme do efeito que a pandemia, por exemplo, e o fato de a gente ter ficado tanto tempo sem escola, vai provocar nessa geração que vai chegar no mercado de trabalho a partir de 4, 5 anos daqui para frente, e comprometer os próximos 20. E a gente sabe a importância do capital humano, do desenvolvimento do capital humano no processo do ganho de produtividade. Qual o teu diagnóstico? Olha, esse é mais um caso em que a gente gosta de falar muito e fazer pouco. Né?
o Brasil aumentou significativamente o gasto com educação dos últimos 30 anos, 34 anos. Né? A remuneração dos professores aumentou mais de 100%, acima da inflação, desde 2008, né? Com uma série de medidas legais, enfim. E a gente discutiu muito a importância da educação, as pessoas levantaram bandeiras, tem ONGs que cuidam pela educação, né? Todo mundo gosta de falar a importância da educação, né? E aí tem que aumentar o gasto, e as pessoas saíram em massa para defender o novo Fundeb. Né? Pois é, ninguém cuidou do aprendizado dos alunos. Né? Ninguém cuidou... vamos lá, de novo, a falta da discussão técnica. Né? O que é importante para o desenvolvimento das crianças? Em que etapa da vida a evidência empírica indica que determinadas, né, faculdades devem ser desenvolvidas? A gente sabe isso. A gente sabe que tem idade certa para aprender. Né? A importância da língua nativa, no nosso caso português, de matemática, nos anos iniciais, o tipo de aprendizado. Né? E essa é uma agenda recorrente dos países desenvolvidos. Como é que eu posso melhorar o aprendizado dos alunos, das alunas? Que tipo de técnicas eu preciso para isso? Como é que eu melhoro a governança? Né? O que tem que aprender mais tarde? Né? E como é que eu garanto esse processo com avaliações independentes? Não pode o próprio professor ser o único responsável por definir o que é a sala de aula e por definir como avaliar os seus estudantes. Não pode. Não é assim que funciona. Bom, não é assim que funciona nos países que deram certo. Né? Esses temas não estão no debate. A gente não vê isso no debate. Eu fiquei muito surpreso na discussão sobre o novo Fundeb, há poucos anos, em que o tema do aprendizado dos alunos passou desapercebido. O fracasso do Brasil na educação passou desapercebido. O que se discutia era o gasto e, por baixo do pano, o que estava em discussão eram reajustes automáticos para professores da ativa e aposentados. Né? A nossa educação é muito ruim. Né? O aprendizado dos alunos do Brasil é muito deficiente. É claro que tem exceções. Tem algumas experiências lá, mas no fim do dia, quando você olha o total do país, a nossa educação é muito ruim, né? Os alunos têm deficiências graves, tanto em português quanto em matemática básica, e isso compromete o capital do país. Tem exceções? Claro que tem. Tem algumas regiões com política pública muito boa em educação? Tem. Tem algumas escolas privadas muito boas? Tem. Mas essa é a cereja das exceções, né? O grosso do país, infelizmente, o capital humano é muito baixo. Quero te ouvir mais sobre as cerejas. Como é que elas foram feitas? Assim, se o Brasil tiver que olhar para referências, você citou já a agricultura, nós falamos aqui de algumas experiências que são famosas no Brasil, né? Estados do Nordeste, inclusive, com excelentes exemplos. Quais são as referências que você traz dessas cerejas na economia que podem, ainda podem, garantir ganho de produtividade no país? Você tem histórias bacanas? Tem histórias muito bacanas no Brasil. O Porto Digital, né, do Recife, né, é uma história impressionante. Então você tem lá um ótimo departamento de ciência e computação na Federal de Pernambuco. Eles ficaram preocupados no fim dos anos 90, porque os bons alunos iam todos embora porque não tinha emprego. Começaram a ter ideia de montar um centro de tecnologia, tiveram, né, o que mostra que é a melhor experiência, não fazer isso na própria universidade, fazer isso dentro da cidade. E aí teve o consenso ali de pegar a Ilha do Recife, que é a região original da cidade, que é uma ilhazinha, que é um porto, né? E estava toda destruída, como os centros tradicionais. No Rio estava muito pior que o Centro Velho do Rio ou o Centro Velho de São Paulo, em comparação. A área muito degradada. E fizeram um trabalho maravilhoso. Né? Parceria, políticas públicas, governo do Estado, município, uma governança muito sofisticada de como conceder subsídios, como administrar o processo, né? Atraindo o setor privado. E com isso, não só centenas de empresas agora de alta tecnologia estão no Porto Digital, né? Universidades, o número de vagas para essas áreas de ciência da computação aumentaram imensamente. Começaram um programa de bolsa de estudos, né, integral para alunos de escolas públicas, mais de 60% são negros,
né? Gerando emprego. Agora, de novo, isso é o Porto Digital em Recife. A gente não consegue... É uma história excepcional. Mas é uma cereja brasileira. Mas é isso. É o que a gente consegue fazer. Então, o agronegócio tem grande produtividade, consegue competir no mundo, né? Tem o Porto Digital, você vai achar alguma outra história maravilhosa que a gente tem é a saúde da USP, né? Que é uma referência, é impressionante a qualidade da formação dos profissionais, de técnicas, de atualização contínua. Mas, de novo, isso é a cereja, né? A gente consegue dar uma educação básica de português e matemática para a média das crianças brasileiras, retê-las na escola, ter bons professores, professores que sejam avaliados. O papel do professor é ensinar. E você tem que garantir o aprendizado dos alunos. Se os alunos não estão aprendendo, temos um problema com o corpo docente, com os diretores de escola, com a região. E esse problema tem que ser enfrentado com uma gestão cotidiana. A gente faz isso? Não, a gente não faz isso. Marcos, nós estamos em 2023 e estamos no YouTube, é sempre bom dar uma datada do período que nós estamos, meados de 2023, saindo do período mais dramático ali dos efeitos da pandemia e da guerra, e uma discussão muito forte sobre competitividade, sobre distribuição de produção e, portanto, essa distribuição vai dizer muito sobre o desenvolvimento dos países daqui para frente, né? O Brasil já não fazia parte das cadeias globais de valor e agora está difícil entender assim, se a gente vai conseguir, de alguma forma, fazer parte de algum processo global de produção, ou como plataforma, ou como hub, ou como passagem que seja, para aquilo que vai ser a economia das próximas 2 décadas, pós-pandemia, pós-guerra e tudo mais. Eu queria entender a tua visão sobre a participação do Brasil nesse processo, olhando do ponto de vista da competitividade e do aproveitamento do país. Olha, essa é uma escolha do país, né? E é curioso porque essa escolha não tem ideologia, né? Grupos à esquerda e grupos à direita no Brasil defendem há décadas que isso não ocorra, né? Isso foi a política econômica do governo Geisel, isso foi a política econômica do governo Dilma, né? Muito semelhantes, né? No Geisel tinha melhores engenheiros e melhores técnicos, mas a concepção era a mesma, né? É de um país fechado, né? Acreditar que se você bloqueia o comércio exterior, o Estado concede subsídios para baratear a taxa de juros, para estimular o investimento doméstico e as empresas locais, isso garante desenvolvimento. Isso não garante desenvolvimento. A gente confunde no Brasil uma política industrial com a proteção da manufatura de montagem. Esse é um equívoco assim, imenso que tem no Brasil, né? E acha que proteger a fábrica de montagem, que é uma etapa do processo de baixo valor adicionado, bem baixo valor adicionado, né? Isso vai gerar desenvolvimento, não vai. E é engraçado como esse processo passou desapercebido, né? Quer dizer, no século XIX, né, a unidade de produção ela era integrada. Então, concepção de novos produtos, gestão, marketing, finanças, inovação tecnológica, acontecia no mesmo lugar. E isso era a fábrica, né, a indústria, que ficava perto dos grandes centros. O custo de transporte era muito caro. A partir da Segunda Guerra Mundial, esse quadro mudou. Porque, primeiro, os custos de transporte despencaram. As pessoas não se tocam de inovações muito triviais, porque são muito importantes. A criação do container, imagina, a padronização daquele objeto e os supernavios, que torna muito barato trazer uma camisa da China para o Brasil. Carregador de USB. Tudo e a montagem, o custo, é tudo automático, é padronizado no mundo inteiro. Foi uma inovação incrível essa. O custo de transporte foi despencando. Ao mesmo tempo, como os países foram ficando mais ricos, né? O Brasil nem tanto, mas certamente muito desenvolvido, o custo da terra aumentou muito nas cidades. O que aconteceu no processo de produção? Em geral, você foi separando a parte de montagem, que é a fábrica de montagem, montar um iPhone, montar um carro, né? Montar um aparelho, foi separando essa parte das partes com maior valor adicionado, que é a concepção dos novos produtos, a inovação tecnológica e até mesmo os serviços associados à indústria.
o marketing, as finanças. Então, essas partes foram ficando mais perto, continuaram perto dos centros urbanos e das universidades. Mas essa parte de montagem, ela pôde ficar cada vez mais longe, porque ela não tinha muito valor adicionado. E aí o custo de transporte caiu. Então, essa parte mais, né, que é quase um Lego, põe isso onde for mais barato. E aí elas saíram, foram para o interior dos países desenvolvidos, mais tarde foram para o Sudeste Asiático, né? E aí começaram Coreia, né, e outros países. Aí a Coreia também se desenvolveu, elas foram embora para a Índia, para Vietnã, né, onde o custo da mão de obra é barato, mas não é aí que está o valor adicionado. O valor adicionado de um iPad, de um iPhone, não está em montar o equipamento. Ele está na concepção do produto, isso sim acontece até hoje nos Estados Unidos, ou em equipamentos muito específicos, com muita sofisticação tecnológica que melhora recorrentemente. A câmera, né, a bateria, né, é aí que está a grande processador, inovação. tudo Mas isso. no Brasil a gente confunde política industrial, desenvolvimento econômico com a manufatura, com a montagem. E aí a gente dá muito subsídio para preservar o que não tem valor adicionado, ou baixo valor adicionado. Então, quantas vezes a gente fez política para auxiliar a indústria automobilística? Mas a indústria automobilística do Brasil não é que está inventando o carro elétrico, fazendo inovação para cá, para lá, desenvolvendo novas tecnologias, que consegue exportar para outros países. Não é uma indústria vibrante. É uma fábrica de montagem dos carros tradicionais com baixo valor adicionado, que a cada grupo de anos tem que bater em Brasília e falar, olha, eu não estou bem, me ajuda aqui. Né? Eu não consigo competir com os coreanos. Eu estou perdendo o mercado. E sequências de políticas ditas industriais, mas que no fundo é preservar fábricas de montagens que fracassam. Olha o que foi o Inovar Alto, olha o que foi o Rota 2030. Né? Então vamos continuar fazendo com as sinecuras usuais para quem não consegue ser competitivo e gera baixo valor. Tem um ponto que você chama sempre a atenção, que é a coisa do conteúdo nacional, né? Uma bandeira, infelizmente, já antiga e permanente sua, Marcos, que volta agora, né? No terceiro mandato do Lula. E ela volta num momento em que essa, por incrível que pareça, passou a ser uma discussão global, né? Trauma pós-pandemia, trauma pós-guerra, o quanto eu consigo produzir aqui para proteger a minha economia. Qual é a diferença dos movimentos e, assim, o Brasil vai ensinar ao mundo o que fazer ou o que não fazer? A gente pode ensinar bastante o que não fazer. Né? Isso é uma característica nossa, da Argentina, Venezuela, enfim. É o nosso traço latino-americano. A gente não é um país pobre à toa. A gente faz muito esforço para ser um país pobre. Você tem uma discussão, isso é típico do Brasil. Você pega um ponto específico de outro país, que está feito de uma maneira muito detalhada, e generaliza, olha só, os Estados Unidos, pois é. Estão dando subsídio para fazer chip. Isso, né? Semicondutor. Aí você olha o detalhe do que eles escolheram, como eles estão fazendo. É claro que você pode ter uma política setorial. De novo, o Porto Digital contou com muito apoio da política pública. Só que ela sabia o que estava fazendo. Não foi isso que a gente viu o BNDES fazer na década passada. Né? O Tesouro e o BNDES distribuíram rios de dinheiro do setor privado. Que grande projeto de conteúdo nacional, de industrialização, de crescimento econômico deu certo naqueles megaprojetos que foram anunciados entre 2009 e 2014. Nenhum. Todos fracassaram. Então a gente usa a frase de efeito para defender uma ideia genérica e a gente não cuida dos detalhes. É claro que você pode ter políticas de desenvolvimento setorial bem-sucedidas. Claro que você pode. Mas tem que saber fazer. Tem que ter diagnóstico claro, como é que é o desenho, como é que é a governança, por que fazer aqui e não acolá. Mais ainda, a gente esquece os custos de oportunidade. Vou dar um exemplo. Né? Tem trabalhos bacanas do Grupo de Energia da FRJ, né, de 2013 e 2014, que analisaram o conteúdo nacional para plataformas de petróleo. Né? Então o Brasil inventou agora fazer plataforma no Brasil. Plataforma de petróleo é algo bastante complexo. São uma engenharia gigantesca. Né? Não sei se todo mundo conhece. Os cariocas conhecem, porque a gente convive com isso. Conviveu isso lá, né? Vendo elas sendo construídas. São gigantescos, com uma quantidade impressionante de componentes. E aí o governo decidiu, não, vamos fazer uma parte delas no Brasil. E aí foi criado, você pega os editais da ANP, os anexos, a lista de... Né, porque
Rebimboca da parafuseta. X% feita no Brasil, aqui e acolá. Bom, quando você faz isso, o custo da plataforma sobe. Ela fica mais cara. Por quê? Porque a plataforma lá de fora é de melhor qualidade e mais barata. Né? Fica pronta mais rápido. Por isso que a indústria local defende que tenha proteção. Porque eles não conseguem fazer tão bem quanto lá fora. Eles não conseguem. Então, a plataforma fica mais cara. Mas ao ficar mais cara, você tem vários poços de petróleo, reservas de petróleo, cujo custo de extração varia. Essa plataforma mais cara, ela pode ser viável para alguns poços e não para outros, dependendo do preço do petróleo. Então, o Grupo de Energia do FJ fez essa conta. Falou assim, olha, dado o preço do petróleo, o que a gente deixou de produzir porque a plataforma era tão cara que ficou inviável. E o resultado é desastroso. Porque, por um lado, com o conteúdo nacional, você aumentou a produção doméstica de alguns produtos, mas, por outro lado, você deixou de extrair petróleo porque ficou caro demais. Marco, sem romantismo, sem ingenuidade, né, sem querer ser poliana, a tua conversa é uma conversa extremamente realista, fundamentada, objetiva. Mas o brasileiro não desiste nunca e nós estamos entrando numa outra era. Queria pescar de você, onde é que você enxerga oportunidades, e já que a gente está falando de produtividade, oportunidades para ter ganho de produtividade, que isso se reverta de verdade para a economia brasileira. Né? O Armínio Fraga costuma dizer que os piores erros são aqueles pequenininhos cometidos por muitos anos. O quadro que você traz aqui é um quadro muito parecido com esse, e é por isso que a gente talvez tenha o diagnóstico que você dividiu conosco. Então, de novo, sem romantismo e sem ingenuidade, queria ver para onde você enxerga boas oportunidades. Olha, oportunidades existem. É claro que, como a gente falou antes, né, o fim do bônus demográfico torna tudo mais difícil. Né? O Brasil vai ter problemas graves no quadro fiscal na próxima década. Um país está envelhecendo, com regras de previdência que vieram com 20 anos de atraso, não vieram muito boas, né? Com um setor público muito caro, né? Sobretudo a elite do setor público, que consome muito recursos da sociedade, né? Com uma governança muito frágil, né? E poucos controles. Né? Agora, a oportunidade requer uma mudança violenta do foco, por exemplo, da política pública. Né? A política pública hoje no Brasil, ela é subsídios para empresas, conteúdo nacional, gastos, né? Vamos gastar mais em tal coisa. A política pública não tem como foco o cidadão, a qualidade do serviço que é oferecido. Né? O foco da política pública deveria ser o aprendizado dos estudantes, né? Deveria ser a qualidade dos serviços de saúde, deveria ser a expansão da malha rodoviária, a melhoria dos portos, a queda do custo dos portos. Né? Esse deveria ser o foco da política pública. Ele não é no Brasil. Você tem um Estado muito caro no Brasil, mas que ele é avaliado pelo que ele faz para si mesmo, não pelo que ele faz para o cidadão. Por que o nosso judiciário é tão caro? A gente tem um judiciário, quando você soma a defensoria pública, né, ele custa 1,8% do PIB, segundo as estimativas que a gente tem disponível. No resto do mundo, na Alemanha, que tem mais processos que o Brasil, por 100 mil habitantes, custa 0,2%, 0,3%. Né? Por que o nosso judiciário é tão caro, tão ineficiente? Ele é caro, os processos demoram, você tem erros e uma superficialidade em decisões impressionantes, né? Um judiciário que acha que entende temas técnicos fora da sua área e afasta a lei para impor a sua decisão. Né? Vou dar um exemplo, leasing. Né? Leasing era um mercado de 110 bilhões de reais no Brasil em 2009. A gente teve uma série de decisões judiciais, né, quando as pessoas não conseguiam pagar a sua dívida, por exemplo, na compra de automóvel, falou assim, olha, você está inadimplente na compra de automóvel, mas você já pagou os 70% do carro, então o carro é mais seu do que para quem você deve. Não conheço isso em lugar nenhum no mundo. Qual foi o resultado disso? Podiam estar achando que estavam fazendo bem. Olha, tem alguém aqui que emprestou o recurso, a pessoa comprou, ela teve dificuldades, ela já pagou muito da dívida, então eu vou perdoar. Né? Isso foi a decisão. Qual foi o resultado? O leasing praticamente acabou. O mercado, que era de 110 bilhões de reais de financiamento, e com juros mais baixos,
10 anos depois, era um mercado de 10 bilhões de reais só para a elite. Esse voluntarismo autoritário que é típico nosso, ele não está só no judiciário. Olha o nosso legislativo. Toda hora faz uma lei nova, uma determinação nova, mudando o aspecto A, o aspecto B, criando detalhezinhos de legislação, achando que está fazendo bem. Olha o nosso urbanismo, né? E a forma como a gente trata, por exemplo, o tombamento dos prédios históricos. Você sai de repente, não, vamos tombar o Teatro Brasileiro de Comédia. Vamos tombar. Aí quando você vê, tem uma quantidade de tombamentos impressionantes, Inviabiliza. sem nenhuma viabilidade técnica, de prédios por muitas vezes irrelevantes, sem nenhuma infraestrutura para cuidar, sem entender como é que aquilo vai funcionar depois de tombado. E você vê, você vai andar pelo centro de São Paulo, você anda pelo Campos Elíseos, tem regiões que tem policiais, que os prédios podem cair. Então que tombamento é esse? Mal feito dessa maneira, dessa forma tão incompetente, desastrada e voluntariosa. Então esse autoritarismo é típico nosso. Ele aparece nessa legislação absolutamente caótica que a gente tem. Pega o tema tributário, que está aí hoje na ordem do dia. Uma legislação absolutamente caótica, cheia de zona cinzenta, sem embasamento técnico sobre como é que funciona nos demais países, quais são os estudos acadêmicos, como fazer. E aí você vê os lobbies se movimentando com os trabalhos. Você fala assim, vem cá, se fosse aluno de graduação, eu reprovava você, tá? Você não soube fazer a conta. Né? Mas é só o lobby para pressionar e dizer, não, vou perder, vai, assim não dá. Né? Então, como é que a gente rompe isso, Thaís? Eu não sei. Essa é a armadilha dessa sociedade muito superficial, em que o lobby superficial tem sucesso. Não é superficial à toa, isso é um equilíbrio da sociedade. Né? O lobby superficial no Brasil, ele encontra eco no legislativo e no executivo. Você vai, bate na porta, o governo acha que tem que ajudar os setores, né? O legislativo é suscetível também a essas pressões. É uma dinâmica contínua. É uma dinâmica contínua e que é bem sucedida. Então, as empresas ineficientes, assim, por isso que ela os continua, lobbies né? superficiais e essa peregrinação a Brasília, ela é muito bem sucedida. Você falou dos avanços do Temer, que ocorreram, de fato, vários importantes. No começo do último governo também teve reformas importantes. Mas olha o retrocesso que foram os últimos 3 anos. A quantidade de legislações para proteger setores, proteger empresas. Olha o que foi a capitalização da Eletrobras, né? Em que você concedeu uma série de subsídios e benefícios e inventou essa história tétrica do gás ter que passear. Então o gás está do litoral do Rio de Janeiro, ele vai até o centro-oeste e norte, lá ele vira energia elétrica, aí ele volta para São Paulo. Olha o custo que isso traz para o país para beneficiar o quê? Uma empresa? Né? A quantidade de recursos que foram drenados da Eletrobras e vão ser pagos por nós na conta de luz. Então, é um país muito suscetível a grupos de pressão, dos mais diversos tipos, e que não é capaz, até agora, de discutir de fato os objetivos finais da política pública e se comprometer com a melhora da qualidade da política pública. Eu quero ver o dia que esse país vai discutir aprendizado dos alunos e não o gasto com a educação. E discutir a qualidade dos alunos com base nas evidências internacionais, com microdados, do que é importante os alunos e alunas aprenderem em cada etapa da vida, o que tem mais impacto na qualidade da sua vida futura como adultos. Nada disso aparece. É esse currículo meio doido, cheio de cursos que vão pendurando, porque tudo é importante o tempo todo, e a gente consegue fazer tudo meio mal feito. Tudo é importante nessa conversa que a gente teve, Marcos, e a tua incansável batalha de comunicação para alertarmos sobre isso é muito importante para o Brasil. Espero que não fique só na história, meu caro. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela conversa. Obrigado pelo convite de participar dessa entrevista. Prazer vê-la de novo, Thaís.